Olá, sejam bem-vindos à 11ª edição do Prolímpico, Programa de Aperfeiçoamento de Professores Olímpicos. Eu sou Sara Santana, sou professora de matemática da Rede de Ensino Pública do Estado da Bahia e também sou aluna do Programa de Doutorado em Matemática na Universidade Federal da Bahia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite dos professores Samuel e Crerle, coordenadores do programa. Fico muito feliz com esse convite. Essa é uma aula para o nível A, que compreende do 3º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental 1. E o tema escolhido foi explorando números, representações, sistema decimal e resolução de problemas nos anos iniciais. Esse tema ele foi escolhido pela relevância no desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático e da alfabetização numérica. A compreensão dos números e de suas diferentes representações é um dos pilares da aprendizagem de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, ao trabalhar com múltiplas representações dos números, isso favorece uma aprendizagem significativa e que permite que o aluno ele construa relações, estabeleça conexões entre conceitos como quantidade, símbolo e as propriedades do sistema de numeração, em particular do sistema de numeração decimal, né, que é a base para a estruturação do pensamento aritmético e para a compreensão das operações matemáticas. Esse tema ele dialoga diretamente com as orientações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e eu listei aqui algumas habilidades do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental 1, que são contempladas por esses temas, né, por essa aula, tá? Então, a primeira aqui, mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de 10, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. E, por fim, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Bom, então vamos lá. O que é um sistema de numeração? É um conjunto de símbolos utilizado para representar as quantidades, os valores e regras, tá? Regras porque a gente precisa entender como representar, né, esses números, como funciona o sistema. Tá? Os primeiros sistemas eles remontam aos povos da Mesopotâmia, os sumérios e os babilônios, que utilizavam um sistema de numeração de base 60. Tá? E ao longo da história, várias civilizações eles criaram os seus próprios sistemas, né? Esse conjunto de símbolos e regras. E aí eu trouxe alguns aqui em destaque. Por exemplo, o sistema de numeração egípcio, onde eles utilizavam esses símbolos, né? O 1 ele era representado por essa haste, o 10 pelo calcanhar, o 100 por essa corda enrolada, 1000 pela flor de lótus, 10.000 pelo dedo indicador, 100.000 por esse peixinho e 1.000.000 pelo homem ajoelhado, tá? E como funcionava esse sistema? Quais eram as regras do sistema egípcio? A gente podia repetir cada símbolo até 9 vezes. E a ordem não importava, tá? Porque os valores eles eram adicionados. Então o sistema egípcio ele era também um sistema decimal, de base 10. Então, por exemplo, se eu quisesse representar aqui o número 432. Então, como seria esse número no sistema de numeração egípcio? Aí eu colocaria aqui, o 400 seria representado por 4 cordas enroladas, já que cada corda equivale a 100. Eu teria 1, 2, 3, 4. O 30 por 3 símbolos de calcanhar. E o 2
por 2 hastes. Certo? Se fosse o número 1564, seria representado então por uma flor de lótus. Aqui uma flor de lótus equivale a 1000. O 500 seria 5 cordas enroladas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o 60, né, seria 6 símbolos de calcanhar. 6. Pronto. O 4 por 4 hastes. Certo? Outro sistema de numeração bastante conhecido, né? Até, é o sistema de numeração romano, onde eles utilizavam esses símbolos aqui, símbolos de letras, né? Então, o I representa o número 1, o V o número 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Tá? E quais eram as regras desse sistema, né? Quais são as regras desse sistema? Quando uma letra ela é escrita à direita de outra, de valor maior, os valores são adicionados. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui VI, então V vale 5, I vale 1, então isso é o número 6. Tá? Se for XV, então X vale 10, V vale 5, 10 mais 5, 15. Certo? Somente as letras I, X, C e M podem ser repetidas. E podem ser repetidas até 3 vezes. Então, se eu quiser escrever o número 3, então eu posso colocar aqui 3I. 1, mais 1, mais 1, e resulta em 3. Quando uma das letras I, X ou C ela é escrita à esquerda de outra letra de maior valor, a gente subtrai o valor, o respectivo valor. Então, como? Assim. Vamos lá. I antes de V. I tem valor menor do que V. Então, eu vou subtrair o valor de V pelo valor de I, ou seja, 5 menos 1. E aí, o IV representa o número 4. Bem, então, se a gente quiser representar o número XL no sistema romano, que número é esse no nosso sistema? X vale 10 e L vale 50. Então, eu tenho uma letra de valor menor à esquerda de uma letra de maior valor. Logo, eu efetuo a subtração. 50 menos 40 resulta em... Perdão, 50 menos 10, que resulta em 40. Logo, o número 40, ele é representado no sistema de numeração romano como XL. Bem, e aí chegamos finalmente ao sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema que adotamos hoje em dia. Esse sistema ele foi criado pelo povo indiano e ele recebe esse nome indo-arábico, né, em homenagem a quem o criou, e também em homenagem ao povo árabe, que foi responsável pelo aperfeiçoamento e pela expansão desse sistema pela Europa, tá? Aqui a gente pode ver que esse sistema ele sofreu algumas modificações ao longo do tempo, e isso se deve ao fato de que naquela época os livros eles eram escritos manualmente, então dependia da caligrafia de quem os escrevia. E aí, com o advento da imprensa moderna na Europa, os algarismos, né, que são os símbolos do sistema de numeração indo-arábico, eles passaram a ser finalmente padronizados.
Bem, mas como funciona esse sistema, né? Ele é formado por 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ele tem a característica de ser um sistema posicional. Por quê? Porque a posição que o algarismo ocupa no número é importante. Então, se eu escolho, por exemplo, os algarismos 2 e 5, e aí eu escrevo o número 25 e 52. São números formados pelos mesmos símbolos, os mesmos algarismos, mas números que representam quantidades diferentes. Isso porque o 25, ele é 2 dezenas e 5 unidades. Então, 2 vezes 10... 5 vezes 1. Então, o 52, ele é formado por 5 dezenas e 2 unidades. 5 dezenas e 2 unidades. Então, o valor posicional dos algarismos aqui são diferentes, né? No primeiro, no 25, o 5, ele tem valor posicional igual a 5. E o 2 tem valor posicional igual a 20. Já no 52, o 2 ele tem valor posicional igual a 2 e o 5, valor posicional igual a 50, tá? E aí, lendo da direita para a esquerda, o primeiro algarismo de um número, ele é chamado algarismo de primeira ordem. O segundo, algarismo de segunda ordem. O terceiro, algarismo de terceira ordem. E assim por diante. Isso ocorre porque cada unidade de segunda ordem, ela vale 10 vezes uma unidade de primeira ordem. Então, uma dezena. Cada unidade de terceira ordem vale 10 vezes uma unidade de segunda ordem. Então, 10 vezes uma dezena, uma centena. Cada unidade de quarta ordem vale 10 vezes uma unidade de terceira ordem. E assim por diante, tá? Então, por exemplo, o número 4.527. A gente tem o 7 como valor posicional igual a 7 unidades. O 2 com valor posicional igual a 20 unidades ou uma dezena. Perdão, 2 dezenas. O 5 com valor posicional igual a 500, ou seja, 5 centenas. E o 4 com valor posicional igual a 4.000. Então, 4 unidades de milhar. Ou seja, eu escrevo esse número como 4 vezes 1.000, mais 5 vezes 500, perdão, vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Então, por isso, né, esse sistema é um sistema de base 10, tá? Então, ele também é chamado de sistema de numeração decimal. Então, quais são as principais características do sistema de numeração indo-arábico? Ele tem base 10, cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem imediatamente superior. É utilizado 10 símbolos, que são chamados algarismos. É um sistema posicional, ou seja, o mesmo símbolo representa quantidades diferentes, dependendo da posição em que se encontra no número. E ele tem um símbolo para representar a ausência de valores, que é o zero. Como assim? Vamos pensar aqui no número 2031. Então, o número 2031, ele é formado por 2 unidades de milhar, mais 0 centenas, mais 3 dezenas e uma unidade. Se não tivesse zero, esse número seria 231, que representa uma quantidade diferente, né? Porque 231 é 2 centenas mais
3 dezenas e 1 unidade. Então, o zero, ele tem uma relevância aí, né, no sistema indo-arábico. Ele é utilizado para representar a ausência de valores. Nesse caso aqui do 2031, é a ausência de valor na ordem da centena, tá? E isso facilitou muito, né, a representação de quantidades. Senão a gente teria aí quantidades, isso coincidiria com o 231, como eu falei, tá bem? Beleza, então a gente pode também pensar, gente, em sistemas de numeração de outras bases, tá? O nosso sistema de base 10, o dos babilônios, por exemplo, é de base 60, mas a gente pode pensar em outras bases. Então, vamos ver esse exemplo. Utilizando uma balança de 2 pratos, quantos pesos diferentes podem ser obtidos utilizando pezinhos de 1 kg, 2 kg e 4 kg, um de cada? Então, ó, se eu quero formar peso de 1 kg, então eu uso um pezinho de 1 kg. Um peso de 2 kg, então eu coloco lá na balança um peso de 2 kg. Agora, para formar um peso de 3 kg, eu vou precisar de um peso de 2 kg e o de 1 kg. Para 4 kg, a gente tem um pezinho de 4 kg, então utiliza aqui um peso de 4. Para 5, é necessário um peso de 4 kg e um de 1 kg. Para 6, a gente vai precisar de um peso de 4 kg e um de 2 kg. E para 7, a gente precisa de um peso de cada, né? Um de 4 kg, um de 2 e um de 1. Tá? Então, ó, em outras palavras, se eu quero pegar aqui um peso de 1 kg, eu utilizei um pezinho de 1 kg. Mas note também que 1 kg, ele pode ser visto como, ou melhor, o número 1, ele pode ser visto como 2 elevado a 0. E esse 2, a gente pode vê-lo como 2 elevado a 1. E o 4 como 2 elevado a 2. Certo? Então, significa que quando eu escrevi aqui que 1 kg, a gente utilizou um pezinho de 1 kg, eu posso pensar que esse 1 equivale a um pezinho de 1 kg, ou seja, 2 elevado a 0. O 2, a gente utilizou 0 pezinhos de 1 kg, então 0 vezes 2 elevado a 0, mais um pezinho de 2 kg, então 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 pezinhos de 4 kg. Então, 0 vezes 2 elevado a 2. Certo? 3. Para o 3, eu utilizei um pezinho de 1 kg, então 1 vezes 2 elevado a 0, mais um pezinho de 2 kg, então 1 vezes 2 elevado a 1. O 4, a gente utilizou apenas um pezinho de 4 kg, então 0 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. E prosseguindo com essa ideia, ó, o 5, ele é 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. O 6 seria 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. E por fim, o 7 seria 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais o 1 vezes 2 elevado a 2. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está
escrevendo esses números na base 2, ou seja, no sistema de numeração de base 2, tá? E aí repare que aparece só 0 e 1. Então, por exemplo, o número 7, na base 2, ele vai ser escrito como 1, 1, 1. Tá? Esse sistema de base 2, né, o sistema binário, ele é muito utilizado pela computação, né? Então, vamos seguindo, ó. Vamos ver agora esse outro exemplo. Vamos representar o número 34 na base 3. Então, como é que eu posso fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o 34 e vou dividir por 3, tá? Então, 34 dividido por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 3, 3, sobra 0, desce 4, né? 4 dividido por 3, 1 também, 1 vezes 3, 3, para 4, sobra 1. Então, 34 dividido por 3 deu 11 com o resto 1. Pelo algoritmo da divisão euclidiana, a gente pode escrever, então, o 34 como sendo 3 vezes 11 mais 1. Tá? Agora eu vou pegar o 11, que foi o resultado dessa divisão aí, o quociente, né? E vou dividir por 3. 11 dividido por 3 é 3, né? 3 vezes 3, 9. Para 11 vai sobrar 2. Então, novamente, pelo algoritmo da divisão euclidiana, a gente tem que o 11, ele é 3 vezes 3 mais 2. E aí, pega o seu quociente, né? 3. Vou dividir novamente por 3. 3 dividido por 3, uma divisão exata, dá 1 com o resto 0. Ou seja, 3 é 3 vezes 1 mais 0. Beleza? E aí, olha, eu tenho aqui na primeira divisão que o 34 é 3 vezes 11 mais 1. Só que eu sei que o 11, ele pode ser escrito como 3 vezes 3 mais 2. Então, eu vou trocar o 11 aqui nessa expressão por 3 vezes 3 mais 2. Então, ó, pegar o 11 aqui, eu vou trocar por essa expressão. Então, vamos lá, ó. Então, 34 é igual a 3 vezes o 3 vezes 3 mais 2 mais 1. E aí aqui, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma, né? A gente vai multiplicar o 3 por essa primeira parcela e depois por essa segunda parcela. Então, a gente vai ter o quê? Que o 34, ele é 3 vezes 3 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 1. Então, reescrevendo isso aqui dessa maneira, ó, ele é 3 elevado a 3, mais 3 vezes 2, mais 1. E aí, a gente pode ainda pensar, a gente pode ainda reescrever da seguinte maneira, ó. Deixa eu só ajustar aqui o espaço. Isso aqui é 1 vezes 3 elevado a 3, mais... não aparece, por exemplo, o fator 3 elevado a 2 no 34. Então, eu vou escrever como 0 vezes 3 elevado a 2, ó, o 0 aí, fazendo o papel dele, né, de ausência de valores, mais 2 vezes o 3, né, o 3 é o 3 elevado a 1, mais 1 vezes, vou olhar para o 1 como sendo o 3 elevado a 0. Então, repare que a gente escreveu, então, 34 como soma de múltiplos de potências de base 3.
tá? Então, acabei de escrever o 34 na base 3, tá? Isso é possível, gente, com qualquer número positivo maior do que 1, tá? Isso é um teorema. Então, dado dois números naturais, um deles sendo maior do que 1, né, e o outro diferente de 0, sempre vão existir números naturais, tais que é possível fazer essa decomposição, né? Ou seja, escrever o B na base A, tá? Esses RIs, eles estão entre o 0 e o número A, tá? Que é exatamente os restos da divisão do número os possíveis restos da divisão pelo número que você escolheu como base. Então, por exemplo, aqui a base é 3, então os possíveis restos na divisão por 3 é 0, 1 ou 2. Então, nesse caso aqui, ó, aparece exatamente 1 ou 0 ou 2, tá? E essa representação, ela é única, tá? Então, a gente pode pensar em sistemas de numeração de outras bases, brincar com esses sistemas, tá? Beleza. Então, vamos mudar agora um pouquinho o foco da nossa aula e vamos resolver algumas questões, tá? Eu trouxe essa questão aqui do Enem de 2016, que ela fala sobre um instrumento aí muito utilizado para ensinar, né, sobre as propriedades do sistema de numeração decimal e que ajuda a gente a visualizar também o valor posicional dos algarismos no número, tá? Então, o ábaco, ele é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas representa o algarismo daquela posição, tá? Em geral, colocam-se adesivos abaixo de cada haste com os símbolos M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Ou seja, correspondem às ordens, né, dos números. Então, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, então da direita para a esquerda. Entretanto, nesse ábaco aqui, os adesivos não seguiram a disposição usual, tá? Então, a gente vê aqui que tá com a ordem trocada. Você vê que começa aqui na esquerda pela unidade e o primeiro da direita é a dezena de milhar. Então, nessa disposição, o número que está representado na figura a gente precisa arrumar aqui a ordem desse ábaco, né? Então, no nosso sistema, a gente está acostumado a da direita para a esquerda com as seguintes ordens. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Deixa eu só... Acho que o espaço aqui ficou ruim. Deixa eu só melhorar aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Beleza? E aí a gente vai contar aqui quantas argolas tem cada haste. Como a gente vai começar aqui com a ordem usual, então vamos olhar para a haste da unidade. Tem uma argola aqui na unidade. Então, vamos botar 1. Na da dezena, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera aí, que eu acho que eu contei a mais. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Pronto. Então, deixa eu refazer essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7. Beleza. Agora, vamos contar as argolas da haste da centena. Então, tem uma... Bota uma aqui na centena. Unidade de milhar. Unidade de milhar. Aqui. Ou simplesmente M, né? Que é o que tá aqui como M. Então, não tem argola, ou seja,
nenhum valor, usamos o zero. Dezena de milhar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas de milhar, então 6 aqui. E centena de milhar, nós temos 1, 2, 3, 4 argolas, portanto, 4 aqui. Então, formamos o número 460.171, ou seja, a letra D de dado. Bom, então reparem que é uma questão de Enem, mas que pode ser aplicado, né, em séries aí mais novas, porque o conhecimento utilizado é apenas aqui sobre o sistema de numeração decimal, né? Beleza? Bem, essa próxima questão é a questão da UBMEP Mirim, que também traz aí o ábaco, né? Então, da UBMEP Mirim, segunda fase da primeira UBMEP Mirim, e diz o seguinte: o ábaco mostra o número 142. Manuela retirou um disco do pino das dezenas e o colocou no pino das unidades. A seguir, retirou outro disco do pino das dezenas e o colocou no pino das centenas. Qual número o ábaco passou a mostrar? Então, ó, vou montar aqui as ordens que a gente tem: unidade, dezena, centena. Então, a princípio, a gente tem o número 142, ou seja, uma centena, 4 dezenas e 2 unidades. Primeiro, ela retirou um disco das dezenas. Então, se ela retirou um disco das dezenas, aqui nas dezenas vai passar a ser 3 dezenas, né? Então, e colocou o pino nas unidades. Então, vai aumentar aqui uma unidade, ou seja, vai passar a ser 3 unidades. A centena permanece, então, a primeira modificação que ela fez foi para formar o número 133. A seguir, ela retirou outro disco do pino das dezenas e o colocou no pino das centenas. Então, se ela retirou um pino das dezenas, a gente vai tirar um aqui, vai ficar 2 discos. E ela colocou esse disco retirado na centena. Então, vai aumentar a centena para 2 centenas. A unidade permanece, então, temos aqui 3 unidades. Ou seja, após, né, as modificações que Manuela fez, a gente tem no ábaco o número 223, letra C. Beleza? Bom, então a próxima questão também traz o ábaco, tá? É uma questão da UBMEP Mirim, da segunda UBMEP Mirim, primeira fase. E aí diz o seguinte: o ábaco da figura representa o número 369. Qual dos números abaixo podemos obter retirando exatamente 2 de suas peças? Então, vamos analisar aqui as possibilidades que a gente tem, tá? A gente poderia tirar 2 peças da unidade, 2 da dezena, 2 da centena, ou retirar peças, né, de ordens diferentes. Por exemplo, uma peça da unidade e uma peça da dezena, uma peça da unidade e uma peça da centena. Então, vamos analisar o que acontece em cada um desses casos, tá? Eu vou apresentar aqui cada caso. Por exemplo, vamos tirar 2 unidades. Então, eu vou denotar aqui por 2U só para escrever, né, o que a gente está fazendo, tá? Então, se a gente retirar 2 peças da unidade, o ábaco vai passar a mostrar o número formado por 3 centenas, 6 dezenas e 7 unidades, tá? Retirando 2 peças da dezena, então, a gente vai ter o número formado por 3 centenas, 4 dezenas agora e 9 unidades. Ao retirar 2 peças da centena, o número formado vai ser uma centena, 6
dezenas e 9 unidades. Então, é o número 169. Agora, retirando uma peça de ordens diferentes, né? Então, tirando uma peça da unidade e uma peça da dezena. Eu vou ter, então, um número formado por 3 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. E agora, retirando uma peça da unidade e uma da centena, nós temos o número formado por 2 centenas, 6 dezenas, porque a gente não mexeu na dezena, e 8 unidades. E aí, olhando as alternativas, repare que aparece aqui, ó, 268 na alternativa E. E essa é uma possibilidade, né? Ou seja, retirando 2 peças, eu tenho como formar esse número. Mas só para concluir a nossa análise, a outra opção seria retirar uma dezena, uma peça da dezena e uma peça da centena. Então, a gente obteria aqui o número 259, tá? Uma outra possibilidade para resolver essa questão seria analisar as alternativas, né? E ver se é possível formar o número dado ali. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho o número 269. 269, para formar esse número a partir da configuração que a gente tem no ábaco da figura, a gente teria que tirar apenas uma peça da centena. Como a questão pede para retirar exatamente 2 peças, então não seria possível formar o número 269. Na letra B, 258. Então, para formar o número 258, a gente retiraria uma peça da centena, uma da dezena e uma da unidade. E aí daria um total de 3 peças, né? Então, também não é o caso que é pedido na questão. 348, da letra C, seria tirar 2 peças da dezena e uma da unidade. E também seria 3 peças. A letra D, 368, a gente estaria tirando apenas uma peça da unidade, da ordem da unidade. Então, também não é possível formar esse número. Portanto, tem que ser a alternativa E, ou seja, o número 268. Beleza? Bem, então, essa próxima questão, a gente vai trabalhar quantas propriedades das operações dos números, tá? E aí, a gente utiliza aqui fortemente algumas propriedades também do sistema de numeração. Beleza? Antes da gente partir para a questão, eu gostaria de a gente falar aqui sobre as propriedades da operação de adição, né? Então, quando a gente vai efetuar, por exemplo, a adição de 16 mais 11. Então, a gente arma a continha, né? 16 mais 11. Como é que a gente efetua, né? O 16 é formado por uma dezena, 6 unidades. E o 11 por uma dezena e uma unidade. E a gente efetua a soma desses números, somando, né, os algarismos em cada ordem. Então, por exemplo, 6 unidades eu vou somar com uma unidade. Isso vai me dar 7 unidades. E uma dezena com a outra dezena vai formar 2 dezenas, portanto, a gente coloca aqui o 2. E aí, isso resulta no número 27. Tá? Então, a gente soma, né, os números aqui somando os algarismos de cada ordem. Agora, quando a gente tem, por exemplo, a soma 16 mais 14. Aí, a gente tem, então, uma dezena, 10 unidades, né, e 6 unidades no número 16. E queremos somar isso com o número formado por 10
unidades, ou seja, uma dezena, e 4 unidades, que é o 14. E a gente faz a soma, né, de cada ordem. Então, 6 unidades mais 4 unidades vai nos dar 10 unidades, ou seja, uma dezena. Então, a gente vai representar isso como? Como é uma dezena, eu não tenho unidade, né? Então, 0 unidades e uma dezena. E aí, a gente vai passar esse 1 para a ordem da dezena. Então, a gente coloca o 0 aqui e o 1 aqui em cima. E aí, acontece aquele algoritmo que a gente costuma falar, né? Fica o 0 e sobe o 1. Justamente porque foi, né? Entrou ali o 1 para a ordem da dezena, tá? Então, agora eu tenho 3 dezenas, portanto, 3 aqui e totaliza 30, certo? Então, 16 mais 14 resulta em 30, tá? Isso vai ser utilizado aqui nessa questão. Reconhecer esse tipo de situação aqui, quando a gente soma no algarismos das unidades e resulta, né, em mais que 9 unidades, que gera a próxima ordem, ou seja, uma dezena, sobe aqui o algarismo que representa essa dezena, né? Então, nessa questão, a gente vai ter aqui que algarismos estão faltando nos quadradinhos da adição ao lado para que ela fique correta e para que a diferença entre as parcelas dessa adição seja a menor possível, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço. Bem, então vamos lá. Nós temos essa adição aqui. Os algarismos apagados são da ordem das unidades, né? Então, vamos analisar a ordem das dezenas. A gente tem aqui que 3 mais 2, né, deu 6. Então, na verdade, analisando essa ordem, a gente pode concluir que ao somar os algarismos das unidades, o resultado deu mais do que 9, né? Então, deve ter subido aqui uma dezena, tá? Para que ao somar aqui as dezenas, resulte em 6, tá? Então, significa que os algarismos que buscamos das unidades, ele vai resultar em uma dezena e uma unidade, ou seja, é o número 11, tá? Então, nós vamos pensar quais são os algarismos de 0 a 9, que quando somados, resultam em 11. Então, essas possibilidades são 6 e 5, 7 e 4, 8 e 3, ou 9 e 2, tá? Só que a gente quer que a adição fique correta, mas também que a diferença entre as parcelas dessa adição seja a menor possível. Então, dentre essas possibilidades, a gente tem que escolher, né? Encontrar, na verdade, quais são os algarismos que a gente coloca ali nos quadradinhos, de modo que a diferença entre as parcelas dessa soma seja a menor possível, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu quero que seja a menor soma possível, a gente vai pensar no menor número possível para retirar o máximo possível desse número, tá? Então, eu vou pensar aqui, qual dessas possibilidades me dá a menor possibilidade aqui para o algarismo das unidades da primeira parcela, que seria o 2, tá? Então, quando eu penso aqui nessa última possibilidade, para colocar aqui no primeiro quadradinho e formar o 32, é a menor parcela possível, tá? E aí eu quero tirar dessa parcela a maior quantidade possível. Então, seria colocar aqui no segundo quadradinho o maior algarismo possível. Então, se o 2 é o menor possível e ele está combinado aqui com 9, né? Essa soma seria, então, 32 mais 29. De fato, isso resulta no 61, tá? E
Ao fazer a diferença entre essas parcelas, 32 menos 29, isso resulta em 3. E é a menor diferença possível, tá? Vocês podem testar as possibilidades aqui, colocar, né, 35 menos 26, isso vai dar maior do que 3, assim como 34 e 27 e 33 e 28, tá? Todos vão funcionar com a soma, mas como a gente busca a menor diferença possível, tem que ser 2 e 9. Portanto, alternativa A. Beleza? Então, vamos seguindo, ó. Essa próxima questão também é da UBMEP Mirim, segunda fase. E ela diz o seguinte: Pedrinho fez uma conta, mas seu irmãozinho deixou cair pingos de tinta sobre o papel. Qual é a soma dos algarismos que foram borrados? Então, ó, vamos analisar aqui, né, cada ordem. Então, a primeira ordem das unidades, a gente tem o 3 somado aqui com algum algarismo, tá resultando em 1 ou em 11, né, se eu tiver subido aqui a dezena, como a gente viu no caso anterior. Na ordem das dezenas, a gente tem aqui 2 mais 2, resulta em 4. Só que o resultado aqui deu 5. Então, disso, a gente já pode concluir que subiu uma dezena aqui. Ou seja, o algarismo que somado com 3 nessa conta aqui resultou em 11, né? Ou seja, uma dezena e uma unidade. Então, a gente vai buscar um número que somado com 3 resulte em 11, tá? Esse número é 8, certo? Então, eu já sei que nessa continha eu vou ter, na parte das unidades, 3 com 8. E aí, completando aqui, a gente vai ter algo assim por enquanto. 5, 7. E aqui a gente ainda vai descobrir, certo? Beleza. Então, unidade ok, dezena também ok, vamos partir para a ordem das centenas. Então, se a gente tem que na dezena resultou em 5, é porque não subiu nenhum número, ou seja, não deu mais do que 9 dezenas ali, né? Então, a parte das centenas é realmente a soma dos algarismos que estiverem ali na ordem das centenas, ou seja, 0 mais 0, certo? O que significa, então, que esse algarismo aqui deve ser o 0. Beleza? Por fim, na ordem da unidade de milhar, a gente tem então que esse algarismo desconhecido somado com 2 tem que resultar em 7. Então, esse algarismo deve ser o 5. Como a gente quer a soma, né, dos algarismos borrados, nós temos o quê? O 8 aqui, o 0 e o 5. Então, efetuando essa soma, 8 mais 5 mais 0 resulta em 13. Portanto, a alternativa B. Tudo bem? Bom, então nessa questão é uma questão bem recente da Canguru desse ano, 2025, o nível E. E ela traz também a ideia, né, de ter uma soma e alguns algarismos dessa adição apagados, né, borrados. Só que nesse caso aqui a gente tem mais parcelas, tá? Então vamos lá. Rosana anotou quantas frutas de cada tipo ela tem, mas alguns números foram borrados. Ela tem 106 frutas no total.
ela tem a mesma quantidade de 2 tipos de fruta e tem o dobro de um tipo de fruta em comparação a outro. Ela tem mais de 10 frutas de cada tipo. Então, quantas bananas Rosana tem? Então, ó, essa informação de que ela tem mais de 10 frutas de cada tipo nos permite concluir que no algarismo das dezenas, então, a gente vai ter números, né, algarismos maiores do que 0. Ou seja, tem que ser 1 ou mais que 1, tá? Vou escrever aqui a continha que a gente tem. Então, 2, 0, 1, 3, 0, 30. E tudo isso está resultando em 106. Aí, beleza. Ela tem a mesma quantidade de 2 tipos de fruta. Então, analisando aqui essa adição, a gente tem que apenas 2 frutas têm o mesmo algarismo das unidades, que são as maçãs e as laranjas. Como as laranjas são 30, né? Então, significa que a outra fruta que ela tem a mesma quantidade vai ser a maçã. Logo, o algarismo aqui das unidades, das dezenas da maçã, vai ser 3. Beleza? Aí, nós temos ainda que ela tem o dobro de um tipo de fruta em comparação a outro. Então, vamos olhar. A gente tem aqui as mangas, né? Ela tem 2 unidades de manga aqui. O algarismo das unidades da manga é 2. O das peras é 1. E o das bananas é 3. Se ela tem o dobro, então significa que a única possibilidade que a gente pode ter aqui é as peras, né, ser metade das mangas, ou seja, as mangas ser, a quantidade de mangas ser o dobro de peras, tá? Porque não tem como, né, o algarismo 3 aqui ser dobro de alguém, tá? Para ser dobro, o número tem que ser par. Então, significa que o algarismo das unidades deve ser um número par. Beleza? Então, significa que ela tem a quantidade de mangas. Deixa eu escrever aqui. Quantidade de mangas equivale aqui, né, a 2 vezes a quantidade de peras. Certo? Aí a gente tem que, a soma do que tiver aqui nas dezenas tem que resultar em 10, tá? Disso a gente conclui, então, que a gente vai ter que ter 11 peras e 22 mangas, tá? Então, ó, 11 peras e 22 mangas. Porque se fosse, por exemplo, 21 peras, a gente teria o total de 42 mangas, né? E ao somar aqui, ficaria 4, mais 3, mais 1, mais 3. Só essa soma já vai dar 4 e 3, 7, 7 e 1, 8, 8 e 3, 11. Passaria de 10. Então, obrigatoriamente, o algarismo das dezenas aqui, das mangas e peras, devem ser 2 e 1, respectivamente. Tudo bem? Por fim, então, a gente tem aqui que descobrir o algarismo das dezenas das bananas. Mas a gente já vai ter aqui, ó, 2 mais 3, 5, 5 e 1, 6, 6 e 3, 9. O que significa que para fechar 10, a gente tem que ter 1 no algarismo da dezena das bananas, tá? Então, a gente acaba de descobrir que são 13 bananas. Portanto, a alternativa A.
Bem, essa próxima questão também é da Canguru, do ano passado, de 2024, o nível E. Léo tem 3 cartões, com números escritos neles. A soma desses números é 782. Uma lagarta, comeu partes desses cartões, que ficaram assim, dessa maneira. Qual é a soma dos algarismos que sumiram? Então, se a gente sabe que a soma é 782, eu vou montar essa adição aqui, ó. Então, a gente tem 2, mais algum algarismo aqui, né? 3. 1, mais algum algarismo, 4. 4, mais algum algarismo, mais 4, 1 e outro algarismo aqui. Deixa eu fazer o espaço aqui desses algarismos. E, ao efetuar essa soma, a gente deve encontrar 782. Certo? Então, vamos lá. Bom, então, analisando os algarismos das unidades, a gente tem aqui 3 mais 4, mais alguma coisa, está resultando, né, em 2. Então, com 3 mais 4 já dá 7, deve ter, então, ido aqui algum algarismo para a dezena, né? Ou seja, subiu aqui 1, né, para a ordem das dezenas. Ou seja, a gente está procurando um número que, um algarismo que somado com 7 resulte em 12, tá? Esse algarismo é o 5. Então, temos que aqui deve ser o número 5. Beleza? E aí, agora, vamos olhar para a ordem das centenas. Tem aqui 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7. Isso nos diz que na ordem das dezenas, essa soma, né, essa adição, é exatamente 8, tá? Então, significa que a soma de 2 algarismos aqui, mais 1, resulta em 8. Então, 1 mais 1, 2. Para o 8, significa que essa soma deve ser 6, né? Então, eu sei que a soma desses 2 borradinhos aqui é 6. E o outro borrado, né, foi 5. Então, 6 mais 5 resulta em 11. Portanto, a alternativa D. Tá? Então, nessa questão, a gente não precisa descobrir qual é exatamente quais são exatamente esses 2 algarismos aqui, tá? Por quê? Porque a gente está interessado na soma deles. Então, se eu sei que a soma deles é 6 e que o outro aqui é 5, basta efetuar a soma e encontrar o total. Nesse caso é 11. Legal? Bem, gente, encerramos o nosso primeiro encontro por aqui, tá? Até a próxima.